O Primeiro-Ministro chamou cobardes aos médicos que se recusaram a prestar assistência ao lar de Reguengos de Monsaraz. O insulto surge num vídeo que corre nas redes sociais. A direita condena as declarações. O Chega já pediu a demissão de António Costa. É que o Presidente da ARS mandou para lá os médicos fazerem o que lhes competia e os gajos cobardes que não fizeram. Estas são as declarações polémicas de António Costa, divulgadas nas redes sociais através de um vídeo amador que capta 7 segundos de uma conversa entre o Primeiro-Ministro e jornalistas do Expresso. Após a divulgação do vídeo, a direção do jornal Expresso emitiu um comunicado em que confirma a conversa privada. Uma gravação amadora de um ecrã de computador que reproduz uma recolha de imagens de uma conversa off the record privada do Primeiro-Ministro com os jornalistas do Expresso foi divulgada nas redes sociais sem autorização e conhecimento deste jornal. Os 7 segundos do vídeo ilegal descontextualizam quer a entrevista, quer a conversa que o Primeiro-Ministro teve com o Expresso. Apesar desta justificação, os insultos de Costa não caíram bem junto dos médicos e da oposição. O bastonário da Ordem dos Médicos considera que esta é a pior altura para o governo abrir uma guerra com os médicos. Miguel Guimarães considera que as declarações do Primeiro-Ministro são muito graves, mesmo tendo sido em off. Também o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos diz que o que Costa disse não faz sentido. Os médicos de Reguengos acumularam 200 horas extra em apenas 2 meses. As críticas também surgem da parte do coordenador da bancada do PSD para a área da saúde, Ricardo Batista Leite, que diz que condenamos a tática do primeiro-ministro de colocar profissionais de saúde contra os portugueses para desviar a atenção das mortes. Para o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, Costa deve retratar-se publicamente e retirar imediatamente o ataque feroz que desferiu à classe profissional. Já o Iniciativa Liberal acusa o governo de prepotência e falta de responsabilidade. O líder do Chega, André Ventura, vai mais longe e diz que dificilmente o Primeiro-Ministro tem condições para continuar no cargo. Em defesa de António Costa, o PS reitera que as afirmações aparecem descontextualizadas e pediu responsabilidade nas reações. O PCP não quis comentar, enquanto o Bloco de Esquerda não respondeu às tentativas de contacto, tal como o gabinete do Primeiro-Ministro. Sobre esta polémica, o bastonário da Ordem dos Médicos defende que esta é a pior altura para o Primeiro-Ministro abrir uma guerra com os médicos. Claro que as declarações do Sr. Primeiro-Ministro foram infelizes. É preciso dizer que não foram feitas em on. Isso também não deixa de ser importante. Terão sido feitas em off, enfim, não sei. Mas a verdade é que estas declarações, de alguma forma, ofenderam os médicos. Os médicos sentiram-se e sentem-se neste momento indignados com esta situação. E nós, numa altura difícil, numa altura em que nós temos um desafio enorme pela frente, em que vamos ter que, eventualmente, lidar com uma segunda vaga da doença Covid-19, em que vamos ter que lidar também com a gripe sazonal. E ainda temos a tarefa gigantesca de recuperar um conjunto enorme de doentes com doença não Covid que ficaram para trás. Nós temos que ter um bom ambiente de trabalho para isto. Temos que melhorar as condições de trabalho, obviamente, temos que respeitar os médicos, e temos que encontrar uma solução rápida para estes diferentes que têm acontecido entre o Governo e os médicos e até a própria Ordem. A auditoria, nós temos competência para isso. Eu não vou continuar a discutir isso. Se quiserem, eu envio-vos o Estatuto da Ordem dos Médicos, os artigos que validam a realização de auditorias por parte da Ordem, mas não quero continuar a alimentar essa polémica. A auditoria foi legal, foi aceita pelo Ministério Público, foi aceita pela Ordem dos Advogados. Portanto, acho que não vale a pena continuarmos a insistir nessa matéria. O que é que espera agora que o Primeiro-Ministro faça perante esta indignação dos médicos? A ideia do pedido de reunião ao Sr. Primeiro-Ministro é para conversarmos sobre esta matéria, explicarmos aquilo que é, porque é que fizemos auditoria, no fundo, que ele possa ouvir de nós aquilo que nós pensamos, porque a auditoria não foi feita com o intuito de condenar ninguém. A auditoria foi feita a cuidados que já tinham sido ou não prestados, às normas da DGS que tinham sido ou não cumpridas, porque teve um impacto muito grande nas pessoas que lá estavam. Já o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos diz que o Primeiro-Ministro foi muito injusto ao chamar cobardes aos médicos.
uma grande dor de alma pela injustiça de o Primeiro-Ministro de uma forma irritada. E naturalmente que não se vai poder aqui falar da questão da contextualização, porque aquilo estava super contextualizado. Eu já nem sequer falo da Wikileaks, nem da Watergate, nada disso. Nós vimos ali um Primeiro-Ministro em relação a um conjunto de médicos dizer que eles eram cobardes. Porque ainda por cima é uma falsidade total, porque os médicos não, durante todo o tempo foram ao lar de Reguengos. Poderiam não ter ido, porque o senhor responsável do lar é que deveria ter lá um médico, a Segurança Social, e é esse o ponto. O senhor Primeiro-Ministro, que é muito hábil em termos políticos, quer fugir às suas responsabilidades, que é a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, a falta de investimento na Segurança Social para permitir às entidades, nos lares, terem médicos para os lares. O Serviço Nacional de Saúde não está vocacionado para acompanhar os lares e, por isso, o Sr. Primeiro-Ministro o que tem de fazer, no nosso ponto de vista, é humildemente pedir desculpa.